Então, se alguém te perguntar numa prova qual que foi o primeiro código brasileiro, foi o Código Criminal do Império em 1831. O Código de 31 previa como crime a discriminação? Não. O Código de 31 não incriminava a discriminação, não punia a discriminação. Até porque o Código de 31, por mais que fosse considerado também moderno e avançado, estava debaixo da escravatura. Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast ou agora vendo, porque se tornou um videocast. E o que vocês ouviram agora foi um pequeno trecho de uma aula da nossa presidente da OAB, Patrícia Vanzolini. Só que essa aula era lá de 2010. Fiz uma brincadeira nostálgica aqui, porque 2010 foi o ano que eu passei no exame de ordem, né? Sou advogada há 14 anos e foi com uma das aulas dela que eu acho que eu tive sucesso no exame, não de primeira, né? Tipo, é bom falar que tem muita gente frustrada aí que desiste de passar no exame, mas nessa época eu fazia o cursinho junto com o mestrado, me tornei mestre antes de me tornar advogada, depois eu fui advogar e depois, mais pra frente, eu fui lecionar. Mas hoje, a Patrícia, tô mais pertinho da Patrícia, já que ela é a presidente da OAB, eu estou no conselho estadual, estou no conselho graças a uma amiga que eu encontrei na política, que é a Mariana Lacerda, e eu sou muito feliz e muito orgulhosa de estar nesse conselho que tem como objetivo, né, que tem como uma meta a igualdade de gênero. Não só esse objetivo, mas obviamente entende a importância dessa paridade para a democracia. Agora eu vou deixar vocês com a entrevista e no finalzinho, se vocês puderem seguir, curtir, deixar um comentário ou compartilhar com quem você acha que pode se interessar, eu agradeço muito. Esqueci de dizer que agora também eu vou colocar os episódios do podcast no meu canal do YouTube, Audrey Cocol. Porque para quem não tem Spotify, né? Se o Spotify quiser me patrocinar aí, eu deixo exclusivo pro Spotify, mas por enquanto eu vou colocar no YouTube para atender mais gente, mais público, tá bom? Então tá lá, Audrey Cocol no YouTube, vocês vão achar também esse videocast lá. Um abraço. Fiquem com a Patrícia agora de vez. Ô, Patrícia, eu vou ler o seu currículo porque tem bastante gente dos meus amigos que a gente sabe que você é a presidente da OAB, que você é a primeira mulher, mas o currículo mesmo, a sua história, né? Acho interessante falar. Então, eu vou falar para o pessoal que a Patrícia é presidente da OAB no triênio 2022-2024, fundadora e diretora do Movimento 133, M133, sócia do escritório Brito e Vanzolini Advogados Associados, e foi vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, a Abraqui. Possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Damásio Educacional. Autoras de obras como o Manual de Direito Penal, pela editora Saraiva, e o mais recente Teoria da Pena, Sacrifício, Vingança e Direito Penal, publicado pela editora Tirante Brasil, entre outros. Patrícia, eu sempre gostei muito da sua oratória, né? E há um tempo atrás eu descobri que você fez curso de teatro, né? Eu achei interessante. Então não é à toa que tem essa oratória ótima, né? Será que você poderia dizer como que chegou nessa posição de primeira presidente da OAB como uma mulher? Olha, acho difícil, porque assim, minha vida, Audrey, ela se caracteriza pela aleatoriedade e por eu ter sempre seguido muito a minha intuição e o meu coração. Mesmo essa história de fazer curso de teatro, tem gente que fala, ai, eu quero me desinibir, eu quero falar bem, eu quero fazer júri, eu quero fazer sustentação oral. Eu devo fazer curso de teatro? A minha resposta é não. Não, faz um curso de oratória, tem cursos excelentes no mercado. Teatro é outra história. Claro que, ao fim e ao cabo, eu acho que eu fiquei com algumas
uma coisa do teatro, né? Mas eu não fiz teatro para isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que nada na minha vida foi muito programado, foi muito calculado, assim, não, então agora aos 25 eu vou fazer isso, depois aos 30 eu vou estar ali. Eu brinco que eu sou a anti-receita do bolo que deu certo. Eu fui fazendo aquilo que fazia sentido para mim. Então, eu, contando brevemente a minha história, que eu chamo de uma história de fracassos, porque eu acho que os meus fracassos me ensinaram mais do que os meus sucessos, acho que as derrotas me constituíram mais. Eu fiz, em primeiro lugar, uma faculdade de Ciências Sociais, porque meu primeiro fracasso, minha primeira derrota é que eu não passei no vestibular assim que eu prestei. Só prestei 2 faculdades e não em direito e não passei. E aí, como eu não tinha muita vontade de ficar fazendo cursinho e etc., meu pai era professor da PUC, professor lá da psicologia da PUC, eu resolvi fazer a faculdade que sobrava vaga, tinha umas vagas remanescentes. Como eu não pagava a PUC por meu pai ser professor, eu falei, tudo bem, eu vou ficar aqui. E entrei para fazer 1 ano de sociais. E no final eu fiz 4 anos de sociais, porque eu me apaixonei tanto por política, sociologia, antropologia, por tudo das ciências sociais, que eu não conseguia largar. Todo ano eu falava, não, agora eu vou largar, porque eu queria voltar para o meu plano A, que era fazer direito. Mas eu fui me apaixonando. Depois de 4 anos, eu só não formei, eu só não fiz o TCC, conclusão de curso, mas eu fiz até o final da faculdade de Ciências Sociais. Aí, quando eu vi que não tinha mais escapatória, eu falei, não, vou prestar vestibular e fazer direito. Então, eu já entrei no direito mais velha e já entrei no direito com uma faculdade de sociais antes. O que, como eu disse, foi uma derrota, foi um desvio no percurso, mas, na verdade, eu acho que me enriqueceu, porque eu já entrei no direito com uma visão social do direito, com uma visão de... Audrey, nós vamos mostrar o que é resiliência feminina. Não adianta. Já dizia Rocky Balboa, o que importa não é quantas vezes você bate, mas quantas você consegue apanhar e continuar lutando. Para nós, assim, o que importa é quantas vezes você cai e eles vão derrubar a gente e nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Mas então, eu acho que essa é uma coisa importante. E quando eu voltei para fazer direito, eu entrei concomitantemente num curso de teatro. Mas eu entrei no curso de teatro, não era para ter oratória, era porque eu realmente gostava muito. Gostava de arte, gostava de teatro, tinha conhecido um pessoal que fazia teatro na faculdade de Ciências Sociais, eu tinha me apaixonado. Então, eu entrei nas 2 coisas juntas, na faculdade de Direito e no curso de teatro aqui do Célia Helena. É um curso profissionalizante, um curso que durava 4 anos, era praticamente uma faculdade de teatro, né? Só não tinha, né, o caráter de faculdade, mas era um curso super sério. Então, eu fiz a faculdade de Direito e o curso de teatro concomitantes. Isso trabalhando, estagiando, né, normal, ralando barriga no balcão. E aí, quando eu saí da faculdade, aí eu precisava escolher para que lado que eu ia. Eu trabalhei um tempo, depois de sair do Célia Helena, com o filho do Plínio Marcos, né, que é um grande autor de teatro brasileiro, santista da Gema, é o Léo Lama. Então, a gente trabalhava, eu era assistente dele, fazia teatro em escola, fazia teatro em empresa e tal. Mas aí acabei saindo e indo para o direito mesmo. E aí comecei a dar aula e comecei a advogar no âmbito criminal. E do nada, assim, também não tinha nenhum padrinho importante, não trabalhava em escritório importante, foi uma coisa que seguindo o meu coração, né? Eu tinha estagiado a vida inteira com direito civil, não me identificava, não gostava. Quando eu saí e decidi entre o teatro e o direito, que eu ia para o direito, eu falei, mas eu vou fazer uma coisa que eu me identifique, que eu acho que eu estou contribuindo com a sociedade, que eu acho que eu realmente estou fazendo a diferença. E o direito criminal era aquela coisa mais próxima. Então, eu logo entrei no mestrado da PUC e logo comecei a dar aula e logo comecei a advogar. Então, eu dou aula para curso de preparatório de exame de ordem, depois comecei, porque era o único lugar que me admitia. No começo, né, não tinha título nem nada. Depois eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado na PUC. E aí, em 2018, como é que eu cheguei à presidência, né? Então, eu sempre estive do lado de lá do balcão do OAB, ajudando os novos advogados ou os bacharéis a passarem no exame de ordem e olhando um pouco o OAB, assim, puxa vida, né? Mas o que a OAB está fazendo por mim? Eu tinha um pouco essa visão. Eu era uma das que perguntava, né? O que a OAB está fazendo? O que a OAB está fazendo? E não tinha.
Aí um dia o Leonardo, o Léo, meu querido amigo, que a gente se conheceu lá no curso, no LFG, nós dois éramos muito amigos do Luiz Flávio Gomes, então foi o Luiz Flávio Gomes que nos apresentou, a gente tinha ficado próximo quando ele foi presidente da ASP, ele também se aproximou, meu marido trabalhou com ele na ASP um tempo, eu achava ele admirável, ele enquanto presidente da ASP, né, achava um presidente muito moderno, competente, implantou um monte de coisa de curso online na ASP em 2016, e aí em 2018 o Léo me ligou e falou assim, Patrícia, você quer concorrer a uma eleição à OAB comigo para perder? Eu falei, para perder, Léo? Mas que convite irrecusável. Ele falou, eu acho que provavelmente a gente vai perder porque nós somos aí os azarões, mas vamos fazer um projeto, eu tenho um projeto muito bacana. E ele me apresentou o projeto dele e eu me apaixonei. Eu sou movida por paixão, Audrey, não tem nem o que falar, assim, eu não sou movida por... Eu me apaixono pelos projetos e eu não sei muito onde aquilo vai dar, eu não sou capaz de fazer muitos cálculos, assim, no futuro. Eu vivo aquele momento. Então, quando ele falou em 2018, vamos, vi o projeto, achei super, assim, inovador, achei que era muito consistente, sabe? Não era assim, só vamos lançar uma chapa. Era, vamos fazer isso, tem isso de propósito. E, nossa, que legal, vamos fazer. E concorremos. Perdemos, como já era esperado, mas a gente perdeu bem, né? A gente teve 30 mil votos, a gente ganhou na capital, perdemos no interior, e era uma chapa, assim, completamente de azarões. E aí, só que a gente criou o Movimento 133, a partir daí, de 2018, que a gente perdeu, constituímos um grupo e começamos a trabalhar, a lapidar os nossos projetos, porque o que a gente queria mesmo era fazer uma gestão, a gente não queria só ganhar, ocupar cargo, a gente queria fazer mudança. Então, quando em 21 a gente juntou todo esse grupo, do qual você faz parte, que tinha um propósito, que tinha um foco, que tinha propostas muito claras, e daí concorremos. Eu acho que... E aí eu cheguei até aqui, num primeiro momento ele era o cabeça de chapa, num determinado momento a gente percebeu que se o nosso discurso era um discurso de inovação, se o nosso discurso era um discurso de mudança, ter uma mulher na cabeça de chapa era como se fosse a cereja do bolo. Tenho de falar aqui, gente, que pela primeira vez em quase 90 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo elegeu uma mulher como presidente. A advogada criminalista Patrícia Vanzolini venceu as eleições com mais de 35% dos votos. Pela primeira vez, as chapas precisaram considerar em sua composição, a equidade de gênero, reservando 30% das vagas também para advogados negros. A OAB em São Paulo é a maior do Brasil, tem 254 subseções e mais de 350 mil advogados que são aptos a participar da votação. Veja a diferença que faz quando você obriga o sistema a olhar para as mulheres competentíssimas. E ela não concorreu sozinha. Tinha uma série de outras grandes advogadas de casos enormes ali concorrendo. E temos então aí a primeira presidente da OAB, mulher. Eu, de fato, hoje eu penso que o mero ser mulher ou ser homem, do ponto de vista biológico, importa menos. O que importa é alguém comprometido com a pauta. Não é? Nós sabemos muito bem que há mulheres machistas, assim como há negros racistas. E há homens que são extremamente comprometidos com a pauta feminina. Então, eu entendo que o mais importante é o compromisso com a causa da igualdade, da equidade. Mas, naquele momento, esse aspecto simbólico de ter uma mulher na cabeça era importante para o nosso grupo, porque era isso, a gente falou, se a gente está falando tanto de mudança, a gente vai apresentar na cabeça de chapa mais do mesmo. Claro que não é mais do mesmo, porque o Léo ele é totalmente diferente dos outros concorrentes, mas não tinha esse símbolo, essa carga. Então, e era preciso, né, se a gente estava falando de mudança, a gente precisava mostrar isso na prática, que a gente acreditava na mudança, que a gente apostava na mudança. E muita gente me falou que eu jamais ia ganhar. Muita gente me falou que era impossível uma mulher ganhar, que a advocacia de São Paulo não estava preparada para isso, que as mulheres não iam votar em mim. E eu recebi, inclusive, alguns telefonemas curiosos, irei
preservar os nomes aqui, mas de pessoas aí até importantes no âmbito, e que me diziam, Patrícia, que bacana a tua candidatura, eu estou torcendo muito por você, eu não vou te apoiar porque você vai perder. E daí eu quero continuar tendo um trânsito na ordem, porque eu quero continuar cultivando as minhas relações, mas então por isso eu não te apoiarei. Mas saiba que a minha torcida é por você. Quando você perder, não fique chateada, porque você tem uma carreira ainda muito bonita aí pela frente. Vamos em frente, não desanime. Eu disse, tá, então tudo bem, né? Eu gostaria que você apostasse em mim, mas não tem problema, vamos assim mesmo. E aí foi o que aconteceu, né? A nossa chapa saiu vencedora. E eu acho que foi o começo de uma história de mudança mesmo, né? Eu lembro que em dia 3 de janeiro, você sabe disso, eu comecei a gestão 3 de janeiro de 2022 com 5 medidas. Eu vim aqui na ordem e assinei 5 medidas, né? Uma delas era o pedido para que a questão das eleições diretas no Conselho Federal fosse pautada, era uma dessas medidas. Uma das medidas era paridade nas listas sextuplas, né? Paridade, cotas raciais nas listas sextuplas. E eu me recordo que eu assinei essa resolução, na qual a gente instituiu a paridade, mas ouvia um diz-que, havia gente que me falava assim, aquela crítica construtiva, né? Entre muitas aspas, não, Patrícia, se fosse você não faria isso agora, porque você está iniciando a gestão, você já vai iniciar com uma coisa muito assim, pé no peito, vamos com mais calma, daqui a pouquinho a gente implementa isso, porque você está começando agora e você vai responder muitos mandados de segurança. Vai chover, gente, vai chover candidatos ao quinto que não vão se conformar. Então, é para o seu bem, sabe aquela atitude meio paternalista? É para o seu bem. Esquece isso agora, vamos deixar um pouco a gestão rolar. Se você bem se lembra, na primeira sessão do Conselho, a gente validou. Eu tinha monocraticamente feito a resolução, mas na primeira sessão do Conselho a gente validou a paridade e eu fiz o seguinte discurso. Eu falei, é para isso que nós somos eleitos. Eu espero que os meus eleitores não tenham votado na Patrícia nem no meu rostinho bonito. Eu espero que os meus eleitores tenham votado nas minhas ideias. Isso estava lá no meu programa. Então, eu estou respaldada por 67 mil votos. Eu estou respaldada. E se vierem mandados de segurança, que venham. Vai ser ótimo, porque vai ser uma oportunidade do judiciário confirmar a legalidade das ações afirmativas. E não veio um mandado de segurança, como você bem sabe. Ou seja, todo esse, meu Deus, não faça isso, vá com calma, na volta a gente compra. Na verdade, não aconteceu nada. Nós tivemos até agora 4 listas. Dessas 4 listas, conseguimos colocar 3 mulheres absurdamente preparadas, absurdamente gabaritadas. Então, assim, foi tudo bem e é isso aí, né? Então, é uma história um pouco de erros e acertos, mas uma história de muita verdade, assim, muita paixão, eu acho, a minha. Muito legal. Eu acho que o que você enfrentou na política de ordem é uma coisa que a mulher enfrenta bastante, né? Em todas as vezes que vai tentar ocupar um espaço de poder, né? E tem uma pergunta que está sempre no carro, né? Um selo no carro das pessoas, né? Dos advogados, né? Sem advogado não se faz justiça. E considerando toda essa... eu vendo essa gestão da doutora, né, da diretoria, eu acho que essa frase se fez muito potente nessa gestão, né? Sem advogado não se faz justiça, porque estivemos, né, a diretoria esteve, o conselho esteve atuando em diversas frentes, onde o advogado fez justiça não para uma pessoa, né, mas para deu um impacto geral para a sociedade em termos de justiça, né? Tivemos a questão do movimento das custas na Alesp, né? Uma advocacia atuante. Queria que você falasse sobre essa movimentação política dentro, né, da advocacia. Por que é importante? Né? Por que a gente fala que sem o advogado a gente não faz justiça? Eu acho que você pegou bem, né? Eu acho que essa frase ela pode ser interpretada nos mais diversos níveis, né? Desde o nível mais individual, de fato, o cidadão não tem como ir à justiça senão através de um advogado. Então,
uma mãe que precise de pensão, ela não tem como chegar diretamente para o juiz, ela precisa do advogado, ou alguém que esteja preso não pode chegar diretamente ao juiz, ele precisa de um advogado para pedir a sua liberdade. Então, desde esse nível mais básico, o advogado é a ponte entre o cidadão e a justiça, a jurisdição é inerte, mas do ponto de vista mais social, né, mais macro mesmo, essa classe, essa categoria dos advogados, historicamente, é a categoria que zela pela justiça social, pelo cumprimento às leis, à Constituição, pelo Estado democrático de direito. Por isso, é uma classe muitas vezes mal compreendida, é uma classe que incomoda. É famosa aquela frase de uma peça de Shakespeare, né, em que o rei ele pede um conselho de como se manter no poder, e o conselho que o conselheiro lhe dá é kill all the lawyers, né? Ou seja, qual é o conselho para se manter no poder? Mate todos os advogados, porque aí você não vai ter problema, ninguém te cobrando, ninguém te atormentando. Então, eu acho que aqui na gestão da OAB, a gente, como conselheira, né, você, como direção, a gente tem muito essa dimensão de tudo que a gente pode e deve fazer, né? Tanto no nível da nossa vida, mesmo individual, mas no nível institucional. E é muito bacana, é muita responsabilidade, a gente não tem um minuto de paz, né? Mas isso é bom, não digo isso reclamando, a gente não tem um minuto de paz. Antigamente, eu abria o UOL, eu abria o jornal, abria o Estadão, abria a Folha e falava, bom, o que está acontecendo no mundo, né? E agora eu abro e penso, o que eu devo fazer a respeito? Porque tudo me diz respeito, né? A OAB é uma instituição tão importante que não há uma notícia que eu veja que eu não pense, bom, nós precisamos então aqui fazer uma nota, aqui tomar uma providência, aqui acionar o poder público, né? A gente fica o tempo inteiro pensando em como atuar. Isso é estressante, mas é muito bom. E é muito bom sentir que nós temos esse poder do bem, né? Não é o poder do arbítrio, mas é o poder. E o poder de ser, eu acho que eu hoje estava até conversando, estava lá na Veja, conversando com um jornalista da Veja, e estava falando da importância da OAB ser essa instituição de pacificação. Pacificação não no sentido de abrir mão da luta, da combatividade, mas no sentido de ser um lugar, primeiro, de debate qualificado, né? Não de debate meramente ideológico no sentido raso. Eu acho isso, eu acho aquilo. De debate qualificado, de dar opiniões qualificadas. Eu e o Léo, a gente estava lembrando do evento que nós fizemos aqui na OAB, por exemplo, a respeito da saída temporária, da chamada saidinha, né? Em que nós discutimos com o desembargador do Tribunal de Justiça, com um promotor de justiça, com pessoas da SAP, tecnicamente, há uma relação entre aumento de criminalidade, o dia da saída temporária, isso é um problema de fato para a segurança pública, enfim. Então, eu acho que a OAB, estou dando aqui um exemplo da minha área, que é a área criminal, mas eu acho que a OAB, primeiro, é um lugar da gente elevar o debate, da gente sair desse debate raso. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Um conceito de direita e esquerda muito... Não é só muito polarizado, é muito raso, como se você não tivesse nuances, você não tivesse, enfim, olha, eu concordo com isso aqui, eu concordo com aquilo lá. Então, acho que a OAB, por ser uma entidade de advogados, ela pode trazer esse debate mais qualificado e ela pode também ser um lugar em que a gente tenta achar os consensos. A gente fez recentemente, acho que você estava, aquele manifesto, aquele ato que eu achei dos mais assim, emocionantes dos quais eu já participei aqui na Ordem, foi o ato pelas diretas, né? Já de 40 anos das diretas. Serve, eu acho, né? Aqui, muito bonito, aquela Fafá de Belém cantando no final, o Juca que Fúria, aqui falando a Cristiane Torlone também, o Maris, foi uma coisa muito emocionante. E lá a gente lembrou um pouco de um momento, claro, era um momento diferente do país, mas no momento em que houve um consenso possível em busca de um objetivo ali de democracia. Então, acho que a OAB ela pode ser essa voz. O difícil, atualmente, é que essa voz não quer ser ouvida, ou ninguém quer ouvir essa voz, né? Às vezes, quando a gente dá opiniões, a própria imprensa fica querendo, né, que a gente se manifeste contra ou a favor de alguma coisa,
enquanto a gente quer dar uma explicação técnica mais ponderada, etc., aparentemente isso não faz muito sucesso. Isso não rende muitos likes. A polarização vai para o sensacionalismo e a gente perde a técnica, né? Perde a Perde técnica e fica um debate muito discurso. raso, fica um debate que ninguém se aprofunda em nada, né? Eu acho que a gente precisa recuperar o diálogo. Eu acho que a advocacia e a OAB são um bom lugar para isso. Então, eu acho que sem advogado não se faz justiça e sem advogado não se faz também a paz social, né? Esse ambiente melhor para que todos vivam. Acho importante. E já que você puxou a questão, né, da técnica, a OAB se pronunciou recentemente sobre o PL 1904, né, que previa a possibilidade de meninas e mulheres responderem pelo crime de assassinato, no caso de estupro, né, talvez mitigando aí o direito ao aborto legal. Se você puder, Patrícia, eu gostaria que você comentasse um pouco do posicionamento da Ordem e a importância desse posicionamento, né, diante do Congresso Nacional e o resultado que teve, né, diante desses posicionamentos. O PL é um bom exemplo aí de como essa polarização torna o debate raso e falso, né? A coisa foi colocada em termos de quem é a favor e quem é contra o aborto, e obviamente ninguém é a favor do aborto. O aborto é algo doloroso, é algo, em certos casos, até perigoso, não é algo que ninguém deseje. A questão não é essa, a questão é se uma mulher estuprada e se uma menina que foi estuprada, que é a grande maioria, pode ou não ser obrigada pelo Estado a levar a termo a sua gestação. Se isso viola ou não viola direitos fundamentais dessa mulher, dessa menina que foi estuprada, né? A legislação que permite o aborto em caso de estupro é da década de 40 do século passado, é do Código Penal de 1940, portanto, está em vigor, incorporada na sociedade brasileira, ou seja, aceita pela sociedade brasileira há 85 anos, né? Não é uma novidade, não é algo aí, né? Puxa, isso é uma ultramodernidade, não, é algo absolutamente sedimentado. O aborto no Brasil, ele tem poucas hipóteses de permissão, na verdade, 2 hipóteses legais e mais uma que foi construída jurisprudencialmente. Mesmo nas hipóteses legais, ele é extremamente difícil de ser acessado, extremamente difícil, e não por culpa das mulheres, muitas vezes, por culpa do próprio Estado. Então, limitar as 22 semanas era ignorar o fato de que muitas dessas mulheres estupradas, na verdade, são meninas, são estupradas pelos seus próprios parentes, sequer sabem que estão grávidas, muitas vezes. E quando se descobrem grávidas e são pobres e, portanto, quando se descobrem grávidas, não tem um advogado particular que vá conseguir para elas, não, né? Elas têm que passar pelo sistema de saúde, que há pouquíssimos hospitais que realizam essas cirurgias, esses procedimentos, que muitas vezes elas têm negativas constantes e, quer dizer, e a partir, então, de um determinado prazo, ela, por algo que não é culpa dela desde o início, porque ela foi estuprada, não é culpa dela, né, nessa morosidade, nesse atraso, que muitas vezes é culpa do próprio Estado, ela se veria condenada a gestar ali o produto, né, desse estupro. E sem querer entrar no debate sobre os direitos em conflito, acho que isso é algo que tem até uma tônica religiosa e etc., mas sem querer entrar nesse debate, o fato é que é inegável que obrigar uma mulher, uma menina de 10, 12 anos estuprada, a levar uma gravidez decorrente de estupro a termo é tortura, é tratamento cruel, degradante. Isso pode levar essa menina ao suicídio, isso pode levar essa menina à automutilação, isso pode levar essa menina a um trauma do qual ela nunca vai se recuperar. É algo muito penoso. Veja, ela não é obrigada a abortar. Se ela se sente forte, pronta e desejosa de levar a termo a gestação por razões filosóficas religiosas, é uma coisa. Outra coisa é você compelir, você obrigar. Então, me parece que esse é um tema que basta você sair um pouquinho do discurso raso, né? Basta você sair assim, se afastar 2 centímetros do discurso raso, desse discurso, então você é contra a vida e etc. Afasta um pouquinho, 2 passinhos para trás, que dá para ver
que não tinha sentido esse projeto de lei, e acho que a mobilização da sociedade, toda a sociedade, mas a OAB não se omitiu, a OAB São Paulo se manifestou prontamente. Eu acho que essa manifestação de toda a sociedade foi importante para que houvesse um breque, né, para que se recuasse um pouco. Não, tem limite, né? Tem coisa que a gente fala, a questão da saidinha, eu, pessoalmente, até institucionalmente, era contra aquela lei, mas aquilo me parece uma opção legislativa errada. Mas, ok, é o legislativo que temos. Agora, o PL do aborto me parece assim, algo de uma inconstitucionalidade tão flagrante que aí não tinha conversa, não tinha negociação. E veio à tona a questão da polarização política, né? Porque é utilizado como uma manobra, né, da política para tornar esse discurso e deixar para trás o que importa mesmo para discutir. Patrícia, eu sei que você tem um tempo bem curtinho e eu sei que você gosta muito de podcast. Outro dia eu ouvi um podcast, você falando que gosta de ouvir podcast, e eu sou a doida dos podcasts. Você tem um podcast que você gosta de ouvir, que você pode indicar pra gente, falar também, pra gente acompanhar o que você ouve? Olha, você sabe que você me falou que você ia fazer essa pergunta, eu fiquei dando tratos à bola. Atualmente, eu tenho ouvido podcast de notícia diária, porque é meu jeito de me manter atualizada. Então, eu ouço o podcast logo de manhãzinha, eu ouço sempre o da Natuza, né? E o assunto, né? E ouço o Café da Manhã, né? Que é o podcast da Folha, para saber do que aconteceu no dia anterior. Podcasts, assim, mais de história, etc., faz tempo que eu não ouço, mas ouvi e adorei o podcast. Bom, para quem gosta de criminal, o Projeto Humanos, né? O caso Evandro é sensacional, é imperdível, é maravilhoso, até para você entender um pouco o que é a tortura, o que é um processo que atropela completamente as regras do jogo e o devido processo legal. Um outro também de direito criminal muito legal, acho que a gente até já falou sobre ele, é o Praia dos Ossos, que fala sobre a morte da Ângela Diniz, o caso do Doc Street, e muito do surgimento do feminismo, né, do ressurgimento do feminismo na década de 80 no Brasil, aquele Quem Ama Não Mata, é um podcast muito legal. E mais recentemente eu ouvi o podcast do Alexandre de Moraes, essa figura, o Alexandre, chama Alexandre, o podcast. Tá muito legal. É legal, né? Porque é uma figura muito importante para a República, né? Ame ou odeie, é uma figura muito importante da República. E acabei ouvindo logo depois do Alexandre o podcast a respeito do Collor, acho que chama Collor versus Collor, que é legal também, de política, principalmente assim, para quem tem a minha idade, para lembrar como é que foi aquela história do Pedro Collor, da Teresa Collor. É bem interessante. Eu gosto bastante de política, eu gosto bastante de ouvir, acho bem interessante, assim. Mas é isso. Se alguém tiver uma dica, por favor, de podcast assim, legal para ouvir, também me mande. O que você está ouvindo, Audrey? Hoje eu estou ouvindo, eu ouço o mesmo Café da Manhã também, o assunto. Aí eu ouço um que também chama No Pé do Ouvido. E recentemente eu estava ouvindo eu estou ouvindo Rádio Novelo, que são histórias paralelas, mas assim, falam sobre várias coisas. E gosto muito do Escafandro, Rádio Escafandro. Sempre que tem episódio novo também ouço. Vou procurar. Muito legal. Patrícia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Desculpa aí os contratempos. Eu vou editar esse vídeo, colar, deixar bem bonitinho. Vou postar depois lá no meu podcast, que é o Mobilize Podcast. E vai ficar disponível no Spotify e outras plataformas para quem quiser ouvir. Então, essa live vai virar um podcast também, já que as duas amam um podcast. Legal, Audrey. Obrigada pelo convite, parabéns pelo teu trabalho de difusão e de direito, né, de valorização das mulheres, de direito das mulheres. É muito importante ter a sua voz aí no podcast, no Spotify, enfim, no nosso conselho também. É isso, a gente vai falando e vai fortalecendo uma outra, somando as nossas vozes. Obrigada presidente. Um abraço, boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.